Olá, aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista, e a live de hoje é sobre pré e pós-operatório de esterectomia, então cuidados antes e depois da cirurgia de retirada do útero. Então eu dividi aqui a live em tópicos e eu vou falar então dos pontos mais importantes. Então começando, o que é a esterectomia? Então a esterectomia é a cirurgia da retirada do útero. Tem uma live que eu fiz que está disponível tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, falando só sobre a cirurgia, que eu falo como é a cirurgia, as diversas técnicas cirúrgicas, quais são as indicações, então quando que tem que fazer essa cirurgia. A live de hoje ela vai ser mais focada nos cuidados antes e depois da cirurgia. Então, qual que é o preparo da esterectomia? Então, tem que ter jejum de 8 horas. Então, nessas 8 horas não pode água, bala, chiclete, nada. Se a pessoa toma alguma medicação, como por exemplo remédio para pressão, pode tomar com um golinho d'água em pequena quantidade. Se a pessoa usa AS, tem que suspender pelo menos 5 dias antes da cirurgia. Paciente que usa ginkgo biloba também tem que suspender 5 dias antes da cirurgia, porque são medicações que afinam o sangue e podem aumentar o sangramento. E tem que ter cuidado com alguns chás de ervas que também podem afinar o sangue, e daí tem que suspender uma semana antes. Então esse é o jejum. Pessoas que têm hipertensão tem que estar com a pressão bem controlada para poder fazer a cirurgia, porque se tiver com a pressão alta no dia vai acabar suspendendo o procedimento. Pacientes que têm diabetes também precisam estar com o diabetes bem controlado. Pacientes que estão com anemia pré-operatória, então tem que tá pelo menos com uma hemoglobina de 10. Então, o hemoglobina é a taxa no sangue que a gente mede da quantidade de células vermelhas. Então, o mínimo para a gente poder fazer a cirurgia aí é 10. Então, tem que estar... O ideal é que esteja com uma hemoglobina o mais próximo possível do normal, que o normal é 12, tá? Porque se tiver com a hemoglobina muito baixa, aumenta o risco de precisar de uma transfusão sanguínea no pós-operatório. Então, esses são alguns cuidados do preparo para esterectomia, tá? Quais que são os exames pré-operatórios que se faz? Então, tem os exames de sangue que a gente faz, então o hemograma, que é esse que vê como é que tá a hemoglobina, os exames de coagulograma, que é para ver como que tá a coagulação, exames de sorologias, então HIV, sífilis, hepatites, porque como é uma cirurgia que envolve corte, envolve sangue, tem também a equipe cirúrgica que está envolvida, então precisa saber esses exames prévios. E daí existem alguns exames que são individualizados dependendo da idade da paciente e do motivo pelo qual está sendo feita a cirurgia. Então, por exemplo, uma paciente que ela é mais idosa, que está fazendo a cirurgia por um prolapso, por exemplo, às vezes vai precisar de avaliação cardiológica antes da cirurgia. Uma paciente que está fazendo por conta de miomas e de sangramento, tem que ter o cuidado com essa questão da anemia. Então, tem alguns exames que dependem do motivo pelo que está fazendo e de quais são as comorbidades, então doenças associadas que a pessoa tem. Antes da cirurgia, também a gente faz o antibiótico profilático. Então, a gente faz uma aplicação de antibiótico na indução anestésica, então, antes da cirurgia, para diminuir o risco de infecção no pós-operatório, tá? A anestesia vai depender do qual é a via que está sendo realizada. Então, quando é uma cirurgia que é feita com o corte, que é via abdominal, eu vou mostrar uma foto aqui para ficar mais fácil de entender. Então, aqui é uma cirurgia que está sendo feita por via abdominal, é um corte que nem o da cesárea e a gente faz a cirurgia. Então, quando a gente faz assim, a anestesia é aquela raquianestesia, que é aquela anestesia nas costas, que nem usa na cirurgia da cesárea. Quando é uma cirurgia que é feita por via vaginal, então
A cirurgia por via vaginal, a gente faz a mesma cirurgia, só que em vez de fazer o corte no abdômen, a gente vai tirar o útero pela vagina, tá? Então aqui tá mostrando na foto fazendo a retirada do útero. Aqui também a gente faz a raquianestesia, tá? Já quando é uma esterectomia por via laparoscópica, que é aquela cirurgia dos furinhos no abdômen, então nesses casos é feito a anestesia geral. Lá no vídeo de esterectomia eu explico as diferenças de uma via para outra. E qual vantagens e desvantagens de cada uma, tá? Certo. Próximo ponto. Como é que a gente define, então, qual que vai ser a via que vai ser realizada a cirurgia? Então, depende das indicações. Quando a gente está fazendo uma cirurgia por um prolapso genital, então, por exemplo, o paciente está com um útero caído ou com uma bexiga caída, tem uma cistocele, em geral, a gente acaba optando por fazer a cirurgia por via vaginal. Já quando a gente está fazendo a cirurgia por conta de miomas ou sangramento aumentado, vai depender do volume do útero para definir qual vai ser a via utilizada. Então, a gente tem alguns pontos de corte, tá? Se a gente tem um volume uterino muito grande, não tem como fazer a cirurgia por via vaginal ou por via laparoscópica, a gente precisa fazer o corte, que nem ali a cesárea, para conseguir tirar o útero. Então, as principais indicações são miomas, adenomiose, que é um tipo de endometriose do músculo do útero que pode dar sangramento, prolapso genital, essas são as principais indicações de esterectomia. E tem quando a gente faz cirurgia por câncer, né? Então, câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de ovário, daí a cirurgia é maior, porque às vezes, além de retirar o útero, precisa retirar ovários, às vezes uma parte da vagina, linfonodos, que são uns nódulos de defesa, então daí vai depender qual que é a doença da paciente para saber exatamente o que vai ser feito. Quando é uma cirurgia por doença benigna, então, por exemplo, ou cirurgia por prolapso genital, ou por miomas, ou por adenomiose, a gente faz a retirada do útero e sempre que possível a gente faz a retirada das trompas também, porque a salpingectomia profilática, que é a retirada das trompas, diminui o risco de câncer de ovário no futuro. Quando a paciente tem anemia, então importante fazer o uso de medicações como sulfato ferroso, ácido fólico para melhorar essa anemia e alguma medicação que faça controle do sangramento. Então é comum a gente deixar de preparo um anticoncepcional, como por exemplo o desogestrel, para controlar o sangramento até a paciente poder realizar a cirurgia. Já no caso das pacientes que são pós-menopausa, então já passaram pela menopausa e está fazendo a cirurgia por conta de um prolapso, por exemplo, a gente usa o estriol, que é um creme de hormônio, que ele é preparatório para a cirurgia porque ele melhora a qualidade da mucosa da vagina. Vou dar um outro exemplo de uma situação de esterectomia que pode ser feita na pós-menopausa. Eu tive uma paciente que a gente operou no sábado, que ela tem 67 anos, ela estava com pólipo uterino com vasos atípicos, então um pólipo que pode ser pré-maligno ou até mesmo maligno. Então, isso seria uma causa de hiperplasia endométrio, que é uma alteração dentro do útero, que a gente também faz o tratamento com esterectomia. E geralmente o que a gente faz é retirada do pólipo por esteroscopia. Mas como a paciente não queria ter que se submeter, se caso viesse realmente a hiperplasia, a um segundo procedimento, então ela preferia fazer a esterectomia e a gente acabou fazendo então a esterectomia por via vaginal, porque como era um útero pequeno, podia tirar pela via vaginal, e ela fez esse preparo pré-operatório com o creme de estrogênio, tá? Então a hiperplasia do endométrio o endométrio é uma parte de dentro do útero, a hiperplasia é uma alteração desse endométrio que aumenta o risco de câncer do endométrio. E o tratamento também é a esterectomia. Como que é feito o controle, então, do sangramento?
Então, como eu falei, com o uso dos anticoncepcionais, em alguns casos a gente usa uma outra medicação que se chama Zoladex, o acetato de gozerelina. Ele é uma medicação que ele faz um efeito de como se ele fosse colocar a paciente na menopausa. Então, ele serve para diminuir sangramento e também diminuir o volume do útero. Então, às vezes a gente tem uma paciente que está com um tamanho uterino limítrofe para definir se vai fazer uma esterectomia por via vaginal ou por via abdominal. O ponto de corte, segundo os livros, a literatura, é mais ou menos 250, 280 gramas, né? Que a gente mede o tamanho do útero no ultrassom para estimar quanto que ele vai pesar, qual é o volume uterino. E um útero que tem um volume uterino de 280 gramas é uma contraindicação relativa a fazer uma cirurgia por via vaginal. Então, geralmente a gente recomenda que seja uma cirurgia abdominal. Claro que precisa individualizar cada caso. Eu já tive um paciente que a gente foi para a cirurgia, tinha um volume uterino que era ali até os 280 e quando a gente foi lá fazer a cirurgia por via vaginal, o útero pesou mais de 400 gramas e a gente fez por via vaginal. Então, cada caso é um caso, mas segundo a literatura, segundo os que estão escritos nos livros, essa seria uma contraindicação relativa. Então, às vezes a paciente está ali com um volume uterino limítrofe, às vezes a gente faz essa medicação para diminuir o tamanho do útero e conseguir fazer a retirada por via vaginal, por exemplo, tá? Essa medicação, ela é injetável, é feita subcutânea e o tempo para depois que a gente faz a medicação para a gente poder fazer a cirurgia tem que esperar pelo menos 3 semanas, que é o tempo dessa medicação agir e a gente poder fazer. E ela tem um efeito que ele é temporário, então após 6 meses perde o efeito dessa medicação. Então geralmente a gente programa a cirurgia ali 3 semanas, até 2 meses após a medicação, tá? Qual que é o tempo de internação? Então, geralmente o tempo de internação varia ali de 36 a 48 horas pós-cirurgia. Então, claro que tudo também depende do motivo pelo qual a pessoa fez a cirurgia. Às vezes, quando é um caso de câncer, que é uma cirurgia maior, vai ter que ficar mais tempo internada. Já quando é uma doença benigna, fica menos tempo internada. O mínimo que a gente acaba ficando, então, são esse período aí de 24 horas pós-cirurgia, tá? Tem que ficar pelo menos esse tempo internada. E geralmente, então, a paciente vai dormir 1 a 2 dias no hospital, dependendo de cada caso, de como foi a cirurgia, do que foi feito, tá? Meia elástica. Então, a gente recomenda que a paciente faça a cirurgia usando meia elástica. Essa meia não é qualquer meia, é uma meia que ela é o tamanho 7/8, então ela vem até aqui em cima na coxa. E ela é uma meia própria para ser utilizada durante a cirurgia, uma meia branca, estéril, porque as meias que são aquela de nylon, outro material, não pode ser usado durante a cirurgia, porque pode pegar fogo com o cautério, a gente fala que é o aparelho de corte, então tem que ser uma meia própria para a cirurgia. E o objetivo dessa meia é diminuir o risco de trombose no pós-operatório, porque como qualquer outra cirurgia, a esterectomia é considerada uma cirurgia de grande porte, existe um procedimento cirúrgico, ele aumenta o risco de trombose e essa meia diminui esse risco. Então, o ideal é que a paciente faça a cirurgia usando a meia e no pós-operatório, ela vai continuar usando a meia por pelo menos aí 10 a 15 dias, tá? O tempo de jejum, então, são essas 8 horas. Medicação que os antihipertensivos podem ser tomados nesse período de jejum com um golinho pequeno de água. Sondagem vesical. Então, durante a cirurgia, antes de começar a cirurgia, a gente passa uma sonda dentro da bexiga para poder fazer a retirada da urina. E isso, como o útero e a bexiga eles ficam muito perto um do outro, a bexiga precisa estar vazia para ter menos risco de lesão da bexiga durante a cirurgia.
e facilitar a realização do procedimento. E por conta da raquianestesia, pode acontecer retenção urinária no pós-operatório, então demorar para a paciente conseguir fazer xixi, então é importante que ela esteja sondada num período aí após a cirurgia. Geralmente a gente retira a sonda ali 10 a 12 horas após a cirurgia e a paciente precisa ter urinado espontaneamente antes de ir embora do hospital. Quanto aos cuidados com o curativo da cirurgia. Então, no caso de uma cirurgia que seja feita por via vaginal, não vai ter curativo, né? Então, o importante é ter uma boa higiene, lavar bastante com água, sabonete neutro, pelo menos 4 vezes por dia aí. Tem que ter essa higiene, não precisa lavar dentro da vagina, só a parte de fora. No caso da cirurgia vaginal, a paciente vai ficar com um tampão no pós-operatório, então ela vai ficar com a sonda e com o tampão, depois no dia seguinte a gente retira esse tampão. E depois, quando vai para casa, vai embora sem o tampão. Já no caso da cirurgia por via abdominal, que é aquele corte, ou por via laparoscópica, que são aqueles cortes menores, então vai ficar com um curativo. O ideal é que esse curativo ele fique fechado por pelo menos 24 horas, porque isso diminui o risco de infecção, tá? Nos pontos. E ali, depois que a gente tira o curativo, o que é importante? É lavar pelo menos 3 vezes por dia com água e sabonete neutro, deixar bem limpo, o mais limpo possível, para evitar também infecção dos pontos do local da incisão, do local do corte. Quanto a esforço físico, então o tempo de repouso depende da via que foi feita a cirurgia. Quando é feita por via vaginal, como não tem os cortes no abdômen, o tempo de repouso acaba sendo mais rápido do que quando é feito por via abdominal ou até mesmo laparoscópica. Então, o tempo depende da via. Quando a gente fala de uma forma geral, a paciente tem que evitar esforço físico por pelo menos 30 dias e vai ter que individualizar cada tipo de esforço. Então, por exemplo, para fazer um abdominal, né? Eu quero fazer um abdominal. Depende da via. Se foi feito com corte, que é a via abdominal, às vezes vai demorar até 3 meses para liberar para a paciente fazer um abdominal. Já para ir na academia, ou fazer caminhada, ou fazer musculação. Então, para fazer caminhada vai ser pelo menos 30 dias. Para ir na academia ou fazer musculação, são pelo menos aí 40 dias para esforço físico. Então, tudo depende do tipo de esforço e da via com que foi feita a cirurgia. E a pessoa precisa respeitar os seus limites. Então, fez um exercício e está sentindo dor, é sinal de que ainda não está na hora de fazer aquele exercício, tem que esperar um pouco mais. Então, o bom senso é um bom medidor aí do que a pessoa pode e não pode fazer. E conforme vai passando o tempo da cirurgia, as coisas também, a rotina vai voltando ao normal. Relação sexual. Então, tem que esperar ali, em geral, 40 a 45 dias após a cirurgia para liberar para ter relação sexual. Também precisa considerar qual foi a via, o que foi feito. Quando a gente faz a histerectomia por via abdominal ou laparoscópica, às vezes, no vídeo de histerectomia eu explico melhor sobre isso, nem sempre a gente retira o colo do útero, às vezes é retirado apenas o corpo uterino. Então, nesses casos, o tempo para liberação para relação sexual acaba sendo mais rápido, às vezes com 30 dias já está liberada. Já quando tem uma cirurgia que retira o colo do útero, que foi feito pontos na vagina, o fio que a gente geralmente utiliza para dar esses pontos da vagina é o Vicryl, e é um fio que demora ali 40, 45 dias para ser absorvido. Então, enquanto não existe a cicatrização completa dessa sutura, que são esses pontos que a gente dá no fundo de saco, que se chama, que é o fundo ali da vagina, não pode ter relação sexual, tá? Então, também depende do que foi feito na cirurgia para poder definir qual vai ser o tempo para liberar para ter relação sexual. E quanto tempo leva a recuperação da histerectomia? Então, depende do que foi feito na cirurgia
e depende do qual é a atividade que a pessoa está querendo fazer. Então, atividades mais leves, como por exemplo uma caminhada, são 30 dias. Já, por exemplo, fazer uma faxina na casa, vai ter que esperar um pouco mais, em torno de 40 a 45 dias. Relação, como eu expliquei, depende do que foi feito na cirurgia, foi retirado do colo de útero ou não, qual foi a via que foi feito para liberar. Mas, em geral, a gente usa esse prazo aí de 40 a 45 dias, tá? Qual que é o tempo da cicatrização dos pontos internos? Então, geralmente, demora 40 a 45 dias para cicatrizar os pontos da parte de dentro da barriga, tá? Quando a gente faz a cirurgia por via abdominal, então que ali abre o corte, que nem eu te mostrei na foto, num local que geralmente é incisão de cesárea, por exemplo, é normal acontecer de sentir como se fosse uma dormência até o umbigo, tá? Então, da região do corte até o umbigo, essa parte da barriga é normal sentir uma dormência. E isso demora em torno de 6 a 9 até 12 meses para voltar ao normal. Por quê? Porque apesar do corte ser ali embaixo, por dentro a gente sobe até o umbigo para poder descolar então os tecidos e poder acessar a parte de dentro da barriga. Então, toda essa área que foi mexida, é normal ter essa alteração de sensibilidade e que depois retorna ao normal, tá? Mas a cicatrização dos pontos, em geral, os pontos que eles são com um fio absorvível, ou seja, o próprio corpo absorve esses fios, leva geralmente em torno de 40 a 45 dias, e esses cuidados pós-operatórios vão depender tudo do tipo de cirurgia que foi feita e o motivo. Então, por exemplo, uma paciente que fez uma cirurgia por prolapso do útero, ela tem fatores de risco para ter um novo prolapso, que eu vou dar o exemplo de alguns que são fatores de risco evitáveis e outros que são fatores de riscos não evitáveis. Então, fatores de risco evitáveis: carregar peso, obesidade, cigarro, intestino trancado, tosse crônica. São fatores que a gente consegue evitar, a gente tem como controlar. Existem outros fatores que a gente não consegue controlar, como, por exemplo, idade da pessoa, porque o risco do prolapso aumenta ao longo do tempo, condição de menopausa, a raça que a pessoa é, pessoas que são raça branca têm uma tendência genética a ter mais prolapso, a própria condição genética. Então, são fatores de risco que não são modificáveis. Então, uma pessoa que fez uma cirurgia e retirada de útero por prolapso, ela mantém esses fatores de risco. Então, a gente modifica os fatores modificáveis para evitar que ela tenha um novo prolapso do fundo da vagina, tá? E daí, quais que são os cuidados pós-operatórios para essa pessoa? Essa pessoa tem que evitar ficar carregando peso, evitar carregar mais do que 5 quilos, evitar ficar fazendo força para evacuar, força para urinar, cuidar do seu próprio peso, porque obesidade, tudo que aumenta, faz uma sobrecarga do assoalho pélvico, que são os músculos que sustentam aqui essa musculatura de baixo ali da bexiga, do intestino, da vagina, vai forçar então o local que foi feito a cirurgia. Esses são os cuidados. Então, tudo vai depender da via e do que a condição que levou a pessoa a fazer a cirurgia, para definir quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter. Como que é o pós-operatório? Então, no pós-operatório, no começo, é normal ter um pouco de sangramento, tá? Esse sangramento, ele depois vai virando um corrimento mais amarronzado, e é normal durar uma secreção amarelada na vagina enquanto tiver pontos, tá? Principalmente quando a gente faz uma esterectomia total, que retira o colo do útero e é feito os pontos no fundo da vagina, então pode durar até 40, 45 dias. E quando a pessoa está tendo corrimento, significa que tem que aumentar a higienização. Então, conforme vai tendo secreção, é importante que seja feita uma boa higienização para diminuir
a quantidade de secreção na vagina. Quanto melhor a higiene, menos corrimento vai ter, tá? Então isso é normal. A questão de dor depende muito da via. Tem vias que são mais dolorosas e outras vias que são menos dolorosas. Então, por exemplo, a via vaginal acaba tendo menos dor de pós-operatório por não ter o corte do abdômen. Já a via abdominal, para quem já teve cesárea, sabe como que é, tá? É parecido com a dor dos pontos da cesárea, que é aquele corte na barriga. Também, conforme vai passando o tempo de pós-operatório, vai melhorando isso também. Então, conforme vai passando os dias, vai melhorando. Quanto à recuperação para dirigir, a gente pede que pelo menos a pessoa vai ter que esperar ali uns 10 dias para poder dirigir. Quanto a subir escada, o que eu oriento? Se a pessoa mora em sobrado, ela precisa se organizar para subir e descer o menos possível. Não significa que ela não possa. Eu falo para as minhas pacientes assim, te organiza para subir e descer uma vez por dia, entendeu? Porque às vezes a pessoa dorme no andar de cima, mas o banheiro fica no andar de baixo, enfim. Então se organiza para não passar o dia inteiro subindo e descendo, para subir e descer uma vez só por dia, principalmente no começo. Depois a vida vai voltando ao normal. A melhora da qualidade de vida é muito significativa, principalmente para as pacientes que tinham um sangramento às vezes incapacitante. Eu tenho muitas pacientes que operam que às vezes nem conseguiam sair de casa por conta do sangramento, ou estava tendo muito problema de ter que trocar de roupa no trabalho por conta do sangramento, ou paciente com prolapso, que às vezes o útero já estava saindo para fora da vagina, também dificuldade para esvaziar a bexiga, infecção urinária de repetição por conta do prolapso, porque daí não tem um esvaziamento adequado da bexiga, porque o prolapso uterino, em geral, ele está associado com o prolapso da bexiga também. Então, a melhora da qualidade de vida é muito importante e isso as pacientes já notam nos primeiros dias de pós-operatório por não ter mais aquela condição que tinha antes. Como que é a dieta para quem faz esterectomia? Então, não existe nenhuma restrição dietética, tá? A pessoa pode comer de tudo. O ideal é que tenha uma dieta mais laxativa, então que faz o intestino funcionar, porque como fez uma cirurgia, é normal ter mais constipação, ter mais dificuldade para evacuar no começo, então é importante que tenha uma dieta laxativa. Mas não existe nenhuma restrição alimentar para quem fez a cirurgia da retirada do útero. Quanto à higiene perineal, então a recomendação é que lave o períneo, que é essa parte de baixo ali, então da vagina, da vulva, pelo menos 3 a 4 vezes por dia quando fez uma cirurgia por via vaginal. Já no caso de cirurgia por via abdominal ou laparoscópica, o importante é manter uma boa higiene, porque é normal ter secreção na vagina, mesmo tendo sido feito por outras vias, porque se foi feita uma retirada completa do útero, vai ter pontos na vagina. E quando é feito por via laparoscópica, às vezes, mesmo quando não é uma esterectomia total, o útero pode ser retirado pelo fundo de saco, que a gente chama, que é pela vagina, então também vai ter pontos de sutura ali dentro da vagina. Qual que é a melhor posição para dormir? Então, o que não é recomendado é que a pessoa durma com a barriga para baixo, tá? Então, o ideal é que durma com a barriga para cima. Pode dormir de lado, pode dormir com um travesseiro de lado, com o travesseiro entre os joelhos. Pode dormir, só não pode dormir com a barriga para baixo, principalmente se foi feito incisão abdominal ou mesmo os pequenos cortes da laparoscopia, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Vamos ver aqui as dúvidas que vieram. Vamos lá. Quanto tempo fica sangrando? Então, geralmente você pode sangrar mais no começo, nos primeiros dias, depois pode ter mais uma secreção por conta do fio de sutura e conforme esse fio vai sendo absorvido, essa secreção vai diminuindo.
O fio mais utilizado para fechamento de cúpula vaginal, que é o fundo da vagina, é o Vicryl, e ele demora então ali 40 até 45 dias para ser absorvido. Não é mais um sangramento, é uma pequena secreção, mas é comum ter, e por isso é importante manter uma boa higienização. Quanto melhor a higienização, menos corrimento, menos secreção vai ter na vagina. Quem fez esterectomia por NIC3 tem que fazer colposcopia de 6 em 6 meses ou já está livre do vírus? Então, o NIC3 é uma lesão de colo de útero que ela aumenta, então ela pode evoluir para câncer de colo de útero. Geralmente o tratamento não é esterectomia, o tratamento é o CAF, que é a cirurgia de alta frequência, e essa lesão ela é causada pelo vírus do HPV, tá? Quando a gente faz o tratamento da lesão, independente da gente fazer a retirada do útero, ou a gente fazer a cirurgia de alta frequência, ou a gente fazer laser, enfim, a gente não está matando o vírus do HPV, a gente está retirando a lesão que ele causou. Então, por isso que mesmo fazendo a cirurgia da retirada do útero, é preciso manter o exame da colposcopia e do preventivo de 6 em 6 meses após a cirurgia, porque o vírus pode continuar no organismo e pode causar lesão na cúpula vaginal, que é no fundo da vagina, na vagina e na vulva, tá? Aqui a pergunta, cirurgia por via vaginal? Então pode ser tanto via vaginal, quanto via abdominal, quanto via laparoscópica, depende de cada caso. Isso é uma avaliação que é feita antes da cirurgia no consultório, em conjunto médico com a paciente. Fiz esterectomia NIC3. Devo fazer rastreamento e controle? Sim, tem que nem eu expliquei antes, tem sim que fazer um acompanhamento. Fiz uma cesárea há 7 anos. Caso precise operar, a senhora indica qual método? Vaginal leva pontos? Então, precisa ver por que vai estar precisando fazer a cirurgia, né? Se é porque está com miomas, está com muito sangramento, qual que é o volume do útero, o tamanho do útero, se é por um prolapso. Então, precisa ver qual que é o motivo que está fazendo a cirurgia, qual que é o tamanho que está o útero, para poder avaliar qual que vai ser a via. E que é a mesma coisa que aqui a pessoa usou a palavra método, mas no caso é a via. E vaginal leva ponto sim, só que a cirurgia por dentro, ela é igual, então são as mesmas estruturas que a gente vai fazer a ligadura, que se chama, que é cortar, amarrar, e leva pontos, que são por dentro, e depois no fundo da vagina leva pontos também, tá? E só que a cicatriz não fica visível porque fica lá no fundo da vagina. Doutor, carcinoma in situ e lesão NIC3. Então, carcinoma in situ é a mesma coisa que lesão NIC3, que nem eu expliquei antes. Geralmente o tratamento é a cirurgia de alta frequência. Se a mulher já fez laqueadura e está dando alteração no preventivo, por que não fazer logo a esterectomia? Então, é aquilo que eu expliquei. Quando a alteração no preventivo é causada pelo vírus do HPV, fazer uma retirada do útero não mata o vírus, apenas mata a lesão que ele causou, assim como um tratamento menos invasivo. E a gente não recomenda fazer retirada do útero se for uma alteração, por exemplo, uma lesão de baixo grau ou uma lesão de alto grau no preventivo, porque depois para fazer o acompanhamento, se a paciente não tem útero, é mais difícil, porque a vagina ela é cheia de dobrinhas. Então, pode acontecer de passar uma lesão despercebida lá no fundo da vagina e que se a paciente tivesse colo de útero, seria mais fácil de fazer esse acompanhamento. Eu faço uma analogia que fica fácil para entender, que é como se a gente tivesse uma formiga aqui em cima da mesa. Eu posso dar um tapa na formiga, que eu vou matar a formiga, ou eu posso dar um tiro de revólver na formiga, que eu também vou matar a formiga. Então, nos dois métodos, dando tapa ou dando um tiro, os dois eu atingi o meu objetivo, que era matar a formiga. O que muda é o dano que eu vou causar ao redor, que se eu dou um tapa, o dano é muito menor para a mesa, né, que está essa formiga, do que se eu dou um tiro de revólver. E aqui é a mesma coisa, então tem que ter muito cuidado quando eu faço esses... Às vezes a pessoa acha que o problema está só no útero, na verdade o problema não está no útero, está no vírus do HPV
e ele não causa lesão só no útero. Então é isso que tem que ter em mente para decidir qual é o tratamento que vai fazer. Tem algumas outras perguntas que não são relacionadas à esterectomia, mas eu vou responder, tá? Dor na região da bexiga e infecção urinária, por quanto tempo ocorre? Então depende de cada caso, às vezes a pessoa pode ter infecções urinárias recorrentes, precisa aqui entender melhor o que está acontecendo e poder fazer um diagnóstico do que está causando essas infecções e essa dor e para daí decidir o tratamento. Quando é indicado esterectomia no caso de HPV? Por que não retira logo se está dando alteração? Então é aquilo que eu acabei de comentar antes, que retirar o útero não mata o vírus do HPV, tá? Uma lesão pode iniciar como NIC3 logo de cara ou vai evoluindo NIC1, NIC2 e NIC3? Então a lesão evolui, ela não começa NIC3, ela evolui NIC1, NIC2 e depois NIC3. NIC é uma sigla para neoplasia intraepitelial cervical, é uma lesão de cólon de útero precursora de câncer. São lesões iniciais que ainda não são câncer, porém elas têm riscos de evoluir para câncer. Doutora, dá para fazer a cirurgia de perineoplastia e fazer a correção dos pequenos lábios no mesmo dia? Sim, com certeza. A gente faz bastante isso, tá? De associar dois procedimentos. É muito comum um paciente fazer perineoplastia e correção dos pequenos lábios. Hoje mesmo eu conversei com uma paciente que ela mora na Itália, que ela vai vir aqui para o Brasil em junho para a gente fazer a cirurgia de perineoplastia e linfoplastia ao mesmo tempo. Fiz aqui. Como eu faço a ligadura e a períneo? Então, aqui um caso semelhante também, são duas cirurgias que dá para fazer juntas, a ligadura, que é a laqueadura, a cirurgia de esterilização feminina, e a perineoplastia pode ser feita as duas no mesmo procedimento, dependendo do caso a gente consegue fazer até essa laqueadura por via vaginal, então um corte no fundo da vagina, a gente acessa as trompas, faz aí a laqueadura, depois sutura esse fundo da vagina e faz na mesma cirurgia a períneo. Doutora, sou sua fã, meu preventivo deu ascos, mas o doutor olhou meu colo do útero e disse que estava lindo. O que faço? Então, ascos é uma alteração no preventivo, que o patologista vê que tem uma célula que não está normal, mas não sabe dizer o que é essa célula. A recomendação aqui nesse caso é fazer uma pesquisa de HPV para poder definir se realmente tem alguma lesão ou se isso aí é só um ressecamento, uma inflamação, um corrimento que deu essa alteração e não necessariamente relacionado com HPV, tá? Vamos ver aqui outras perguntas que passaram. Então, a Flávia colocou: doutora maravilhosa, fiz a cirurgia com ela. Obrigada, Flávia. Adriana: boa noite, doutora. Fiz há 8 meses e fiz total e sinto dor ao urinar. Então, não é normal ter dor para urinar tanto tempo assim após a cirurgia. Precisa fazer avaliação, um exame de urina para ver se não está com alguma infecção urinária, entender melhor o que está acontecendo. Joelma: boa noite, doutora. E quando está em tratamento por NIC, durante o período de 2 anos não teve a cura da doença, é indicada a esterectomia? Qual o melhor método de cirurgia nesse caso? Joelma, depende de qual grau do NIC, tá? Se é NIC1 é um tratamento, geralmente a gente faz laser. Se é NIC2 ou NIC3, geralmente é cirurgia de alta frequência. Precisa ver se essa lesão é completamente visível na colposcopia, que é esse exame que avalia o colo do útero com microscópio, para poder indicar. Em geral, a gente não vai direto para esterectomia, para tratamento do NIC. Estela botou boa noite, doutora, boa noite. Vou ver aqui, se passou mais alguma dúvida. Doutora, depois de 6 meses após a cirurgia, é normal sentir dor no corte, cirurgia abdominal? Pode sentir ainda, dependendo se faz algum esforço, né? Por exemplo, fez um dia que ficou muito tempo em pé, ou que caminhou muito, ou que fez um esforço, é normal, pode acontecer, tá? Eu sempre falo, o melhor médico para avaliar é o médico que fez a cirurgia, porque ele sabe como foi a tua cirurgia, o que foi feito, então ele vai saber te dizer o que é esperado e o que não é esperado após a tua cirurgia.
Adriana, eu fiz os dois faz 9 meses e sinto muita dor na hora da relação, após 9 meses de operada. Então, não é normal sentir dor na relação após 9 meses de operado, já era para estar bem. Sugiro que passe no médico que fez a cirurgia e examine para ver o que está acontecendo. Bom, eram essas as dúvidas que eu recebi. Quero agradecer para quem mandou dúvida, quem participou hoje aqui da live. Esse vídeo vai ficar salvo. Para quem tiver alguma outra dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou respondendo. Boa noite.